respondem os espíritos: inteligência máxima, causa primária de todas as coisas. Causa primária, primeira. Portanto, se perguntarmos quem construiu esta casa, muitos dirão: foi o pedreiro. É verdade, foi o pedreiro. Os ajudantes, enfim, uma equipe de homens trabalhadores que realizaram esta obra. Porém, se fizermos uma busca mais profunda do material utilizado na construção da casa, na origem desse material, chegaremos à causa primeira, que é Deus. Então, as duas respostas são verdadeiras. Deus é o Criador, porque ele se utilizou de homens que manipularam, que trabalharam com os elementos criados por ele, o Criador de tudo, e, dessa forma, colaboraram na obra divina, porque todos nós somos também co-criadores, participamos dessa grande obra, trabalhamos nessa grande obra, dando cada qual a sua parcela de contribuição. Na questão número 4, Kardec pergunta: onde podemos ter provas da existência de Deus? E os espíritos respondem: em um axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Qual seria o cientista, o pesquisador, o estudioso, a inteligência brilhante entre os humanos que poderia criar o universo? Não sendo obra do homem, é obra divina. Ele é o Criador de tudo. Na realidade, Jesus, como engenheiro sideral, participou da obra como o principal engenheiro na construção do nosso orbe. Mas de que forma? Através da sua vontade, através da sua evolução já conquistada em outros mundos. Ele faz parte de uma pleiade de espíritos evoluídos que trabalham esse fluido cósmico universal, que é obra divina, e esses grandes engenheiros trabalham na construção dos diferentes mundos habitados, mas a causa primeira é Deus. Esse fluido cósmico, essa energia, é o hausto do Criador, é o que provém do Pai. Então, ele é a causa primária de todas as coisas. Muitos diriam, e com fundamento, que o universo se formou a partir de uma grande explosão, o chamado Big Bang, e que está aí a causa da formação do nosso orbe e de todos os outros mundos habitados. Porém, nós perguntaríamos: e essa energia densa, compacta, com a finalidade de se expandir após a grande explosão, quem ou o que a teria criado? Não quem, porque Deus não é quem. Deus não é humano.
não tem características antropomórficas, características humanas. Deus é a inteligência máxima, o Criador de tudo. Então, essa energia condensada queria explodir e se expandir para dar origem aos diferentes mundos, é obra divina, é obra do Pai, o Criador. Quando nós falamos na lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, nós nos remetemos à oração do Pai Nosso, quando dizemos: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está aí a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Nós estamos pedindo ao Pai que nos perdoe à medida que perdoamos a quem nos tenha agredido, ofendido, ou a quem nos deve. E é muito justo, coerente, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Está em Pedro. O amor. Então, quando pedimos ao Pai que nos perdoe, à medida que perdoamos a quem nos ofendeu, é a lei de causa e efeito. Eu perdoo e peço perdão. E faço jus a esse perdão. Observemos que o perdão de Deus não é algo passivo. Exige de nós uma posição ativa. É preciso agir no bem. É preciso trabalhar no bem para que façamos jus ao perdão divino. Não é algo que Ele nos concede, que o Senhor da vida, essa inteligência maior, nós usamos Senhor no sentido figurado, não é? Esse Pai amoroso, justo e misericordioso, Ele age em nossas vidas através das ações que nós praticamos no convívio com os nossos irmãos, com a natureza e com a gente mesmo. É através dessa forma que Deus age na vida de cada um de nós. Eu vou pedir licença para estar lendo alguns dos princípios da lei de causa e efeito que nós encontramos no 7º capítulo de O Céu e o Inferno, da primeira parte. Aliás, o céu e o inferno, esse ano é o Sesc Centenário, são 150 anos, né, da codificação de O Céu e o Inferno. Na realidade, eu vou abrir um parêntese, eu ainda não tenho a habilidade, viu, Rosalina, de montar os slides, né, de montar em PowerPoint. Pedi ao meu filho, mas ele disse assim: pai, mas você pede na última hora para que eu te ajude, né? Então, dificilmente eu utilizo os recursos que a tecnologia nos oferece por falta de capacidade ou de disponibilidade ainda de estudar e preparar e elaborar esse material, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui, tá? Peço desculpas. O espírito sofre, quer no mundo espiritual, quer no corporal, a consequência de suas imperfeições. É o item 10 de Código Penal da Vida Futura.
O espírito sofre, quer na vida corporal, quer na vida espiritual, as consequências das suas mazelas, das suas imperfeições, o orgulho e o egoísmo. As duas maiores chagas da humanidade são os grandes causadores dos nossos sofrimentos. Nós sofremos tendo como causa as nossas imperfeições. Nós vivemos, nós respiramos, nós estamos em contato com as próprias criações. É o nosso hálito mental. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós projetamos, é o mundo em que vivemos. Então, os pensamentos são criações. Nós criamos. Nós alimentamos essas criações através do pensamento. Tudo isso vai adquirindo forma. Então, quando eu penso, não gosto da Rosalina, né? E emito forças negativas e vibro de forma inferiorizada, ela, estando em um patamar tal que não lhe permita assimilar, absorver essas minhas vibrações, esse meu pensamento inferior, ela nada sofre com isso. Mas eu, o emissor, aquele que vibrou negativamente, eu sim, estou criando para mim mesmo esse mundo de provas, de dores, porque eu estou odiando, eu estou vibrando negativamente. Isto não quer dizer que nós não estejamos igualmente absorvendo, assimilando outras correntes mentais, outras ondas vibratórias que estão em nosso entorno, porém, sempre de acordo com o nível nosso. Se eu emito amor, se eu vibro carinho, se eu penso no bem, vivo o bem, eu absorvo pensamentos bons, vibrações positivas. Eu estou criando o céu para mim mesmo. E quando vibro negativamente e absorvo, assimilo, recebo aquelas mesmas vibrações negativas, estou criando o inferno dentro de mim mesmo. Aliás, são essas vibrações, essas energias, essas formas, pensamento, que nós estamos gerando para nós mesmos, quando deixarmos o invólucro carnal. O umbral são criações nossas e dos desencarnados. São as emissões negativas, são os pensamentos e sentimentos inferiores. Por isso, muitas vezes, nós vivenciamos dores, remorsos, sofrimentos decorrentes de nossas próprias criações. Então, existem leis sábias que se aplicam, que agem e reagem em nossas vidas. Nós somos os artífices, os criadores do céu ou do inferno que nos é próprio, a nossa condição evolutiva.
arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Quando estivermos abordando esses 2 casos, vamos perceber melhor que o arrependimento, a expiação e a reparação constituem as 3 fontes para que consigamos eliminar o mal que nós próprios criamos, engendramos com os nossos pensamentos, palavras e ações. Arrepender-se é a primeira condição, porque nós não expiamos, não reparamos, enquanto não houver o arrependimento. Porque, na realidade, não é só o sofrimento que nos leva a expiar. Quando eu sofro com revolta, não está surtindo efeito. Eu preciso ter consciência. Chegou para mim, eu estou recebendo isso da vida agora, seja uma enfermidade, seja a perda do emprego, a perda de um ente querido, de um filho amado, que não é perda, é entrega temporária. Mas se eu estou vivenciando essas provas, se chegou para mim, não é injustiça, é tudo muito justo, faz parte, é necessário. Se eu não plantei na atual encarnação, eu plantei na anterior ou anteriores. Porque a semeadura pode ter ocorrido há séculos e eu estar expiando, resgatando agora. Porque Deus nos dá a prova certa no momento que nós temos condições para carregar aquela cruz, para vivenciar aquela dor. Então, aquilo que está chegando agora para nós é porque temos condições. Essa é a boa notícia. Chega quando nós estamos prontos, quando nós temos condições. Então, revoltar-se é agir contra a lei, é falta de reflexão de que já temos condições para carregar aquela dor, para vivenciar aquela prova, aquele resgate. Um outro item diz o seguinte: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito o mal. Então vamos entender o que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrepender-se, todos nós sabemos que é quando tomamos consciência de que agimos mal e queremos, de alguma forma, ressarcir aquele débito. É o arrependimento. E ele não nos imobiliza, porque o remorso é uma carga negativa. O remorso, muitas vezes, nos imobiliza, mas o arrependimento, ele vem impulsionado por um desejo ardente de reparar, de corrigir, de acertar a rota. Ele é fundamental em nossas vidas. A expiação é quando nós sentimos na
própria carne aquilo que fizemos ao próximo, ou a nós mesmos. Ou a nós mesmos. O suicídio, por exemplo, ele vai gerar uma série de desarmonias e sofrimentos oriundos daquela causa. O tiro, o veneno, ou seja, qual tenha sido o fator que desencadeou a morte. E a reparação é quando nós fazemos ao próximo aquilo que deveríamos ter feito no passado, mas não fizemos. É quando nós fazemos o bem. É quando nós agimos segundo os ensinamentos do Mestre Maior. O nosso modelo e guia, Jesus. É quando nós nos colocamos a serviço do Evangelho. Essa obra maravilhosa que nos mostra o norte da vida, o norte espiritual, o caminho a ser buscado para a nossa evolução. Reparar, portanto, é fazer o bem. Aliás, Joana de Ângeles, através do Divaldo, nos traz uma frase que mostra muito bem o que é o reparar. O bem que se faz anula o mal que se fez. O bem que se faz anula o mal que se fez. Olha que maravilha! Isso quer dizer que nós podemos evitar muitas dores decorrentes de débitos que contraímos no passado através da vivência do amor. O amor cobre a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros, agindo no bem, fazendo o bem, amando, estendendo as mãos a quem necessita, nós evitamos dores. Algumas dores podem, portanto, ser sanadas, corrigidas, evitadas através da prática do bem. Perceberemos isso quando comentarmos o caso de Adelino Correia, que está no livro Ação e Reação, de André Luiz. De uma prova suavizada, de uma prova amenizada, de um resgate aliviado. Mais um dos itens, que são muitos, do Código Penal da Vida Futura. Sendo toda imperfeição fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, como pelas consequências de sua omissão. Como pelas consequências de sua omissão. Olha, você está caminhando por uma rua, percebe que alguém está caído, ferido, você vê que ele está ferido, porque nós sabemos que hoje, no mundo em que se vive, existe um certo medo, né, uma precaução em relação a parar, a atender, a socorrer alguém, né? Eu sempre tive o hábito, há alguns anos, de parar o carro e dar carona a quem pedisse. E a minha mãe, no meu pé, cuidado, muito cuidado, podia ser dia ou noite, eu não pensava. Confesso que se eu estiver sendo omisso hoje,
Muitas vezes deixo de fazer isso se eu não conheço a pessoa, estou num lugar distante da minha cidade, eu já não faço isso. Mas você está caminhando por uma rua, vê alguém caído, ferido, percebe que ele está ferido e pensa, eu tenho que chegar rápido ao meu trabalho, ou eu tenho tal compromisso, e segue. Deixa aquele irmão e não toma nenhuma providência. Você foi muito omisso, muito, e responderá por isso, pelas consequências que advierem dessa omissão. É a lei de causa e efeito. Não sejamos omissos. Não deixemos de fazer o bem sempre que a oportunidade surgir, para não colhermos frutos amargos. No livro Contos e Apólogos, o irmão X nos traz uma belíssima história, dívida e resgate. Dona Maria Augusta era, no século XIX, latifundiária, ou seja, uma grande proprietária de terras e escravos. Tinha em sua fazenda muitos negros sob a sua autoridade ferrenha. Uma mulher austera, extremamente dura, com os considerados subalternos. Peças, como eram chamados. Peças de uma grande engrenagem. Olha que horror! Não eram considerados seres humanos. Assim como, em uma época, os animais não eram considerados seres vivos, como se tivessem dores. A doutora Irvênia Prada, ela nos diz, em uma de suas palestras, que houve uma época em que esses animais eram considerados verdadeiramente máquinas. E os latidos, os grunhidos, os gemidos que davam em razão de dores, eram como se fossem peças de uma engrenagem que estavam com problema. E que eles não sentiam o sofrimento. Olha, que visão equivocada, né? E hoje nós sabemos, graças a Deus, que merecem todo o nosso carinho e respeito, um tratamento de amor. E responderemos também pelos maus tratos a animais. E como responderemos? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Esta senhora realizou uma viagem. Ficou mais ou menos 1 ano longe de sua propriedade. Foi para a Europa e curtiu, como ela normalmente fazia, mas dessa vez foi uma longa viagem, uma longa temporada. E quando retorna à fazenda, juntamente com outros amigos que vieram compartilhar dos prazeres daquela casa, a casa grande, ela é recebida, era praxe isso, pelos escravos, que formavam uma fila para pedir-lhe a bênção. Olha, aproximavam-se, mas mantendo uma certa distância, porque ela era a senhora branca e eles eram os negros, os escravos.
passando todos, pediam-lhe a bênção. E eu vou novamente ler de que forma isso ocorria. Cada servidor ajoelhava-se a uma certa distância daquela arrogante senhora e exclamava: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sinhá, a sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ela respondia de forma ríspida, com severidade: louvado seja. Olha, que ignorância. Como se Jesus, como se o Senhor, né, o nosso irmão maior, ou Deus nosso Pai, distintos, entendamos bem, Deus é o Criador, Jesus é uma criatura, um filho de Deus perfeito, já perfeito. Falar em Deus, falar em Jesus, com tanta maldade, com tanto ódio no coração. E ela percebeu que a um canto da sala, em um determinado canto, estava uma jovem com 2 filhinhos nos braços, gêmeos. E, acompanhando aquela jovem senhora, um capataz, com a chibata, com o chicote. Ela, já conhecedora do fato, dirige o olhar àquela moça, aquela jovem senhora, e lhe diz: guarde as suas crias na senzala e dirija-se ao terreiro. Era uma tarde chuvosa, o rio estava cheio, transbordando, a noite caía. E poucos minutos depois, aquela jovem volta ao terreiro para conversar com Maria Augusta. O capataz estava junto, com a chibata nas mãos. O córrego, o rio, passava próximo da casa. A chuva era torrencial. Mas foi ali que se deu o desfecho. Ela pergunta: de quem são as crias que você arrumou em minha ausência? E a jovem responde: era a realidade, que aqueles filhos eram netos de Maria Augusta, eram filhos do seu filho. Enfurecida, ela responde: negue isso, o meu filho não me daria esse desgosto. Negue, não posso, não posso. Olha o que é afirmar a verdade, ter convicção da verdade. E naquele momento, ela diz o seguinte: você está livre, os seus filhos são cativos e serão vendidos. Não os quero na fazenda. Você está livre, mas terá que atravessar esse rio nadando. Piedade, Senhora, em nome de Jesus, deixe-me na fazenda. Darei o meu sangue para comprar meus filhos. Se estou livre,
Deixe-me aqui, darei a minha vida por eles. Não me separe dos meus filhos. Por favor, senhora. Naquele momento, a chibata, de forma violenta, fez com que Matilde, a jovem mãe, perdesse o equilíbrio e fosse levada pela enxurrada para dentro do rio. Alguns minutos depois, era apenas um corpo levado pelas águas. Isso ocorreu na antevéspera do Natal de 1856. Antevéspera, 23 de dezembro de 1856. Passados exatamente 100 anos, 23 de dezembro de 1956, Dona Maria Augusta, reencarnada, em um lar muito pobre, vivia com o marido e 2 filhos. Lutava com muita dificuldade para criá-los. Era uma luta árdua. Os recursos não eram suficientes. A pobreza era muito grande. E nesse dia, no sul de Minas Gerais, na cidade de Passa Quatro, um temporal. A água invade a casa. O marido e os filhos saem. Ela os acompanha. E pôde ainda perceber o momento em que o seu companheiro e os 2 filhinhos foram levados pelas águas. E logo em seguida ela própria. E gritava por socorro: piedade, Senhor, piedade. Alguns minutos depois, eram 4 corpos sendo levados pelas águas. Logicamente, pela lei de causa e efeito, aqueles espíritos vieram juntos porque tinham cada qual o seu débito. Porque muitos poderiam estar perguntando: mas e esses filhos? Ninguém paga aquilo que não deve. Entendamos a grande lição. É a lei de ação e reação agindo em nossas vidas. É 10:10. Será que é possível? 10 minutos. No livro Ação e Reação, André Luiz nos conta a história de Adelino. Adelino era um espírito maravilhoso. Era um trabalhador da seara do mestre. E tinha tantas dificuldades. A doença, eczema, atingira grande parte do seu corpo. O seu rosto, couro cabeludo e muitas outras partes do corpo. A pele estava gretada, a pele cheia de fendas, de feridas, cortes profundos, em uma grande parte do corpo. Não era o corpo todo. Mas Adelino permanecia firme no trabalho, na divulgação da doutrina, arrancando lágrimas daqueles que o ouviam, porque ele falava com o coração, com a alma, a verdade que estava em si mesmo, porque ele vivia essa verdade, ele exemplificava. A esposa o havia abandonado, deixando-o com uma filhinha, que ele criava com muito amor. Além dessa filha, havia também 2 meninos.
que ele adotara. Mário e Raul eram enjeitados, abandonados pela mãe, e ele os criava com muito amor. Havia no mundo espiritual muitos pedidos, chegavam pedidos, orações a favor de Adelino. No desprendimento do sono, ou alguns já desencarnados, dirigiam-se aos mentores pedindo: Adelino tem socorrido a minha mãe na terra, uma senhora já idosa, e ele a atende, ele a socorre, reservando para si e os filhos apenas o necessário. Não era um homem rico, mas trabalhador. Tinha um salário razoável e repartia com os necessitados. Eram muitos os pedidos. E os espíritos disseram que, em uma encarnação anterior, esse mesmo Adelino era um filho cuja mãe, filha de escravos, havia morrido. E o jovem, o pai, adotou a criança, solteiro, ele era filho do proprietário, um homem igualmente duro, mas tinha por esse filho um amor imenso, um amor que extrapolava os limites do certo e do errado, porque ele fazia tudo pelo filho, dava tudo ao filho. E esse pai, quando já tinha 43 anos de idade, decide casar-se. O filho já estava com 21 anos. O antigo Adelino, né? O atual Adelino, na encarnação anterior, o filho bastardo, o filho que ele adotara, embora fosse seu realmente, né? Registrou em seu nome, deu-lhe um nome, os seus bens. Ele se casa com Maria Emília, uma jovem de 20 anos. Ele 43, ela 20, perfeitamente normal, nós sabemos disso. Porém, dá para imaginar uma jovem leviana tendo um enteado com 21 anos de idade. O que iria acontecer? Eles se apaixonaram. E esse filho passou a se encontrar com a madrasta às ocultas. E decidiram matar o velho, né? Tirar-lhe a vida. Contou com a ajuda de 2 capatazes, Antônio e Lucídio, colocaram resina na cama, ele estava com um problema de saúde já, prepararam uma poção e colocaram ali algum produto para dar-lhe sono. Ele dormiu e atearam fogo. Ele morreu, logicamente, aos gritos. O tempo passou. O filho não mais teve sossego, porque o pai passou a obsidiá-lo, a persegui-lo. Foram anos e anos de perseguição. O jovem enlouqueceu, foi arrebatado por espíritos inferiores e pelo próprio pai, enclausurado, surrado,
durante 11 anos. Finalmente recebeu socorro, reencarnou, mas a consciência culpada fazia com que ele sentisse na pele, no corpo, o resultado do fogo que ele ateara no pai. Então, aquele problema de saúde, eczema, que destruía a sua carne, a sua pele, era consequência daquele ato. O problema deveria atingir todo o seu corpo, todo o corpo. Porém, em razão do homem que ele era, do amor que ele tinha, ele já estava resgatando. Aliás, resgatando e muito bem, porque a filhinha, na atual encarnação, era a madrasta da anterior. E os 2 meninos abandonados que ele acolhera eram os 2 capatazes que o ajudaram no assassinato do pai. Ele está realmente quitando seus débitos, não em suaves prestações, mas ele está agindo de tal forma que esse débito vai sendo ressarcido de forma completa em uma encarnação. Olha que maravilha! Observemos que a doença deveria atingi-lo em todo o corpo. Atingia uma boa parte desse corpo, mas não por completo. Resultado de quê? Das suas outras ações no bem, porque nada se perde, nem o bem, nem o mal. O mal que nós plantamos, nós o colheremos. Porém, com a semeadura do bem, apaga-se esse mal. Que dádiva, que misericórdia do Pai em nossas vidas. Meus irmãos, que o Senhor nos dê muita força para enfrentarmos as dores e podermos testemunhar a nossa atual encarnação. Que no deserto de nossa vida, que nos momentos de dor, nas areias do deserto da vida, façamos como Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? Pensemos nessa mensagem, pensemos nas muitas dores da vida e na misericórdia celeste que age sempre a nosso favor. A oportunidade bendita da reencarnação para repararmos todos os nossos erros, equívocos, deslizes. Não estamos sós. O Senhor nos ampara e nos fortalece. Muita paz e desculpem pelo avançado da hora, já são 10 horas. Um abraço fraterno a todos, um maravilhoso domingo e uma semana com muitas bênçãos de paz, de amor, de muita luz e discernimento. Rosalina e toda a equipe, muito obrigado.